tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém Efrata, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, através do teu Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós já falamos e vamos repetir: nós nos adoramos o Natal, nós adoramos o nascimento de Cristo. Não adoramos um dia de festa, comida, bebida. Nós festejamos o nascimento de Cristo. Porque se nós não festejarmos o nascimento de Cristo, nós estamos perdendo tempo. Então o que o Natal nos ensina? Primeira coisa que nós vamos ver, irmãos, é que essa visita dos magos ao Senhor Jesus Cristo nos ensina muita coisa. Presta atenção no que diz aí, olha. Nos ensina, em primeiro lugar, que a história, veja bem, que é uma história de quem crê nas promessas de Deus. A Bíblia diz aqui que esses magos, eles tinham, a palavra mago aqui, que dá a entender no aramaico, que eram pessoas sábias em astrologia. Eles entendiam os astros, e eles sabiam que Jesus ia nascer. Então esses magos, eles criam na promessa de Deus. O Natal é para nós crermos que a promessa de Deus já foi cumprida em nosso favor. Jesus já nasceu homem, perfeito, Deus perfeito, foi na cruz do Calvário, se sacrificou por nós, ele foi sepultado, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e intercede por nós, é o cabeça da igreja. Agora, quando nós olhamos para essa vida dos magos, o que eles nos ensinam? No versículo 1, eles vieram de muito longe para adorar o Senhor. Diz aqui que eles vieram, os magos vieram do Oriente a Jerusalém, muito longe, distante, centenas de quilômetros, e eles vieram para adorar. A questão do dia do Natal está em nossa adoração devida a Cristo. Nós adoramos a Cristo ou simplesmente enchemos a barriga de guloseimas e bebida, algo mais? Não, irmãos, o nosso dever como cristão é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Outra coisa que nós aprendemos nessa visita dos magos, que eles viram o sinal do céu, a estrela de Jesus. Olha o versículo 2, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles viram o sinal, eles esperavam a vida de Jesus, eles criam na promessa de Deus, e eles viram o sinal, eles vieram para adorar o Senhor.
O dia de Natal é um sinal para nós cristãos que Jesus nos salvou, que Jesus nos pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, que Jesus nos comprou, que Jesus nos libertou e que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa gratidão. Natal nos dá uma doutrina de ensinamentos bíblicos, irmãos. Só que as pessoas aí fora, elas não sabem. Então isso é um sinal para a igreja, é uma festa para a igreja, não é uma festa pagã, é uma festa para o povo cristão, o povo que adora a Cristo em espírito e em verdade. Outra coisa, irmãos, eles vieram tão longe simplesmente com o objetivo de adorar o Rei dos Reis. Eles não caminharam distância, cansados daquela época de camelo, andando e posando no relento, no deserto, durante o dia sol, durante a noite frio, para vir fazer simplesmente visitar Jesus. Não. Eles vieram para adorar ao Senhor. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós quando viemos à igreja, quando vamos à igreja, quando nós estamos cultuando, o nosso dever é adorar ao Senhor, é glorificar o Senhor, é exaltar o Senhor, como esses magos fizeram. Quando a gente olha para essa questão dos magos, o que essa história da visita dos magos nos ensina? Nos ensina grandes coisas. Em primeiro lugar, eles seguiram sua crença com sinceridade e diligência. Eles criam e agora eles seguiram a estrela. E a Bíblia fala que depois a estrela seguia eles e parou no lugar que estava o menino. Então eles tinham a sua crença e eles seguiram a sua crença com diligência, com cautela, com carinho, com prazer, com o sentimento voltado naquilo que eles criam. Hoje, irmãos, nós não cremos muitas vezes, o Natal não é a festa cristã, é uma festa pagã, e as pessoas, por menosprezarem o dia do nascimento do Senhor, que não sei se foi 25, se foi dia 6, se foi na segunda quinzena de março, na 1ª de abril, não importa quando, mas Jesus nasceu, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou, está à destra de Deus intercedendo por mim. É isso que é importante, irmãos. É uma festa cristã, não é uma festa pagã, é uma festa cristã, onde nós adoramos o Senhor. Esses magos, eles seguiram a sua crença com sinceridade, com diligência. Por que sinceridade e diligência? A mesma coisa somos nós. Temos que ser sinceros com o nascimento de Cristo, que Ele nasceu em nosso favor, e ser diligente. Não vamos fazer o que as pessoas fazem, encher a cara de bebida alcoólica. Não, nós vamos festejar com os aços da sinceridade, da verdade, como diz o apóstolo Paulo. Irmãos, que coisa tremenda. Outra coisa que nós vemos nessa história dos magos, quando eles vieram ver Jesus, irmãos, é que eles seguiram um sinal com fé sincera. Deus mostrou para eles as estrelas, eles conheciam o tempo, e agora eles seguem aquela estrela e vão lá com sinceridade. Eles com fé sincera, eles tinham conhecimento, e agora a fé sincera levou eles. Muitas vezes, irmãos, falta isso nos cristãos, fé sincera no Senhor Jesus Cristo. Fé sincera, uma fé que não é fé para remover montanha não, porque isso é dom de Deus, mas uma fé sincera de gratidão a Deus, porque eles com certeza, a Bíblia não relata aqui, mas com certeza eles eram gratos a Deus, por Deus ter mostrado para eles, e eles agora vinham adorar o Senhor Jesus Cristo. E quando nós vemos isso, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que a verdade deve ser buscada seriamente. Os magos nos ensinam isso, que a verdade deve ser buscada seriamente. Não importou a distância, não importou a maneira que eles foram, que tinham se conduzido lá para Jerusalém. O importante é que eles foram, pois sabiam que era verdade, não é mentira. O Natal não é uma invenção cristã. O Natal é a dádiva de Deus para o ser humano aqui na terra, irmãos. Ô irmãos, agora muitas vezes, irmãos, nós desprezamos aquilo que é nosso e entregamos para o inimigo, para o adversário. Não, isso é uma festa do diabo, isso é uma festa do cão. Não, irmãos, nós festejamos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o dia nem a hora que Ele nasceu, mas sabemos que Ele nasceu, viveu e morreu pelos nossos pecados. Ô irmãos, o que nos ensina essa visita dos magos ao Senhor Jesus Cristo, as crianças recém-nascidas? Nos ensina que Deus fala aos homens de diversas maneiras.
Deus fala aos homens de diversas maneiras. Presta atenção na história universal. Você vai ver dividido a ser antes de Cristo, descer depois de Cristo. Ninguém se torna desculpável diante de Deus. Todo mundo é indesculpável. Todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa. Todo mundo é culpável diante de Deus. Ninguém é desculpável, não. Todo mundo tem culpa. Depois de Cristo, antes de Cristo. Então que nos ensina que Deus fala com os homens de diversas maneiras. Um dia de festa, as pessoas... É até interessante que sempre em Natal passa aqueles filmes da Maria, né? Com a criança na manjedoura, e tem pessoas que choram, que nem dia sexta-feira santa, né? Jesus crucificado, e as pessoas choram. Irmãos, não é isso festejar. É o coração voltado. Jesus nasceu, morreu, viveu e morreu por mim. Eu quero agora festejar esse Jesus. Então que os magos nos ensinem, irmãos, que Deus fala para nós de diversas maneiras. Em primeiro lugar, Deus falou com os magos através de uma estrela, o versículo 2. Ele diz aqui, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. Com os magos, pela maneira de Deus, fazia com que aqueles cientistas da época fossem atraídos para Deus. Através do que eles conheciam, que era astrologia. Deus fala com o homem na altura que o homem estiver. A Bíblia fala que Moisés foi criado todos esses no Egito. Como que Deus chamou Moisés? Deus mandou um fogo no deserto e a sarça queimava e não se consumia. O que foi que Moisés falou? Virarei para lá e verei essa maravilha. Porque a sarça queima e não se consome. Ele não foi lá porque ele viu o fogo, porque no deserto é normal ter fogo. Mas ele foi lá porque ele viu que a sarça ardia e não se consumia. Chegou lá com o sapatão, com a sandália nos pés lá, o sapatão dele na época. Chegou lá e falou, Moisés, tira a sandália, filho, aqui eu quero falar com você. Agora é no particular com você, nas minhas palavras. Deus chama você aonde você está para mostrar que Ele é Deus e Senhor da tua vida. Deus fala com o mundo através de um dia de festa. Deus fala através dos astros. Uma noite fala sobre outra noite, um dia fala sobre outro dia. Deus sem linguagem, sem fala, Ele fala muito mais do que muitas vezes nós falando com palavras que as pessoas não procuram não entenderem. Deus fala, irmãos. Deus fala, o salmista diz que uma noite faz menção a outra noite, um dia sobre outro dia, e sem linguagem, sem fala, Deus fala e poderosamente. Deus falou com aqueles cientistas da época através de uma estrela. De que maneira Deus ia falar com eles? Outra coisa que eu aprendo, como Deus fala com os homens de diversas maneiras, irmãos. Aos pastores, lá em Lucas capítulo 2, verso 9 a 11, de que maneira Deus ia falar com aqueles pastores? Deus usou um anjo para falar com eles. Eles estavam ali tomando conta do seu rebanho. Está lá em Lucas capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. E a Bíblia fala que desceu um anjo e agora falou com os pastores, que nasceu o Senhor lá em Belém. Nasceu lá a criancinha da na manjedoura. E os pastores foram lá adorar e viram os anjos adorando também o Senhor. Deus fala com cada um de nós de uma maneira diferente. Deus tem sua maneira de manifestar cada um de nós, irmãos. O Natal, um dia de Páscoa, uma sexta-feira santa, tudo isso, irmãos, eu sei que é comercial, eu sei que é um monte de heresia que se faz, eu sei tudo disso, mas Deus está falando. As pessoas se tornam indesculpáveis diante de Deus. Festeja o Natal, mas não quer o Senhor que nasceu. Festeja a crucificação de Cristo lá, guarda a sexta-feira santa, não come carne, não faz isso, não faz aquilo outro, mas não quer nada com o crucificado e o ressuscitado. Não come carne na quaresma, mas depois da quaresma, meu filho, aí a coisa complica. Não, irmãos,
Nós temos que ser coerentes. Jesus veio para nos salvar, para redimir do pecado, pagou nossas culpas na cruz do Calvário. Ele limpou a nossa alma da imundícia, do pecado, e agora vive na presença de Deus, a direita de Deus, intercedendo pela sua igreja. Então Deus fala conosco, com o homem de diversas maneiras. Com os magos falou através da igreja. Com os pastores, lá em Lucas capítulo 2, falou que através de um anjo. Com o Simeão, que vivia no templo, era o profeta da época. De que maneira Deus falou com ele? Está em Lucas 2:26. Agora com Simeão, Deus usou o Espírito Santo para falar com ele. De que maneira Deus fala hoje do Natal para o cristão? É através do Espírito Santo, da sua palavra. Nós não precisamos dizer que beber bebida alcoólica é pecado. Todo cristão sabe disso. Tem que saber, porque o Espírito Santo toca no coração da pessoa que é pecado. Nós sabemos que fazer algumas coisas que as pessoas fazem é pecado. O Espírito Santo fala conosco. Está lá em Lucas 2:26. Com o Simeão, que estava lá no templo, trabalhava. Deus falou através do Espírito Santo. E hoje Deus fala com a sua igreja através do Espírito Santo, da palavra. Agora, por causa, irmãos, de certas ideologias e de certas metodologias que não diz nada com nada, as pessoas recusam ouvir a voz de Deus. Que esse dia seja um dia marcado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, e que nós venhamos a glorificar e exaltar o Senhor por tudo que tem feito em favor das nossas vidas. De que maneira Deus fala com os homens? Fala de diversas maneiras. Veja bem, irmãos, Deus falou com os magos através da estrela. Deus falou com os pastores através do anjo. Deus falou com o Simeão através do Espírito Santo. E hoje Deus fala pela sua santa e bendita palavra e pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Jesus veio, Jesus te salvou, mas um dia virá buscar a sua igreja. Essa é a realidade do Natal. Jesus veio, viveu como homem, e viveu no meio de pessoas como nós, pecadores, salvou as pessoas e salva quem se chega a Ele na cruz do Calvário, e vive para interceder por nós pecadores. Que nos ensina agora as ofertas dos magos. A presença deles, a visita deles nos ensina tudo isso. Mas agora o que nos ensina? As ofertas dos magos. Está aqui no capítulo 2, versículo 11 de Mateus. Que nos ensina isso aqui, irmãos? Veja bem. E entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O que isso nos ensina? Ouro é símbolo da realeza de Cristo. É o Cristo real, o Cristo Deus verdadeiro, aquele que veio de Deus e é Deus. O Cristo que veio de Deus e é Deus. Oh, irmãos, ouro fala do quê? Fala do símbolo da divindade de Cristo, o Cristo divino e o Cristo terreno, o Cristo Deus e o Cristo homem, o Cristo que existia antes de existir. Como você vai entender isso? Que João fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, nós sabemos que nesse princípio, ninguém sabe quando esse princípio pode-se conjecturar, mas não sabemos quando é o princípio. A ciência diz há 300 bilhões de anos. Glória a Deus, porque a Bíblia diz de eternidade a eternidade, tu é Deus. Nós não sabemos, irmãos. Então o ouro fala do símbolo da realeza de Cristo, fala da divindade do Senhor Jesus Cristo. Ouro fala da pureza de Jesus como filho do homem. Ele foi homem sem pecado, viveu sem pecado, foi sacrificado sem pecado, em favor do pecador. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado, em favor do pecador. Será que eu não tenho motivo para me alegrar nesse dia? Mesmo que não seja 25, que seja 26 ou 30. Eu tenho motivo para me alegrar, irmãos, porque sem esse dia, sem comemoração desse Cristo exaltado, eu estaria condenado à fogueira eterna. Não só eu, mas você também. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos.
como nós cristãos vendemos barato as datas comemorativas. Alguém já disse no século XVI, os cristãos parecem ter prazer de entregar as suas datas comemorativas para o adversário festejar. Irmãos, é verdade. O que o ouro fala mais ainda para nós, irmãos? O ouro, irmãos, fala da vida perfeita de Jesus como ser humano. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, Paulo fala que em tudo ele foi tentado, mas ele não cedeu em nada. E ele fala que nós podemos vencer por Jesus Cristo, que ele venceu. O primeiro homem era Adão na carne, ele trouxe o pecado, mas o segundo Adão viveu sem pecado e nos garante a vitória através do seu Espírito Santo. Então Jesus, o ouro, fala da realeza de Cristo, da divindade de Cristo, da pureza de Cristo como Filho do Homem, que era um título que ele gostava muito de ser chamado Filho do Homem, o homem real, o homem verdadeiro, o homem puro, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, sem pecar. Outra coisa, irmãos, ouro fala da sua vida de riqueza e pobreza entre nós. Como diz louvor, deixou o esplendor da sua glória. O Cristo, Filho de Deus rico, ele criou todas as coisas, tinha o domínio de tudo, mas quando ele foi questionar, ele falou assim para o homem que queria seguir ele, para o rapaz: olha, a raposa tem seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. O ouro fala da grandeza, da riqueza de Cristo e da sua pobreza, que se fez pobre para habitar entre nós. Porque se Jesus não fizesse isso, irmãos, não é como muitas pessoas dizem assim, não, Jesus tinha uma indústria, Jesus tinha, irmãos, ele trabalhou com o pai dele, segundo alguns historiadores, trabalhou, mas Jesus, ele deixou tudo para cumprir cabalmente o seu ministério, em favor de nós, a sua igreja amada aqui na terra. Então o ouro fala muito para nós, fala inclusive da riqueza de Cristo e da sua pobreza entre nós. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de mim, por amor de você, como diz o louvor. Agora, irmãos, outra coisa, primeiro foi o ouro, depois o incenso. O incenso é um símbolo da oração, que é colocada lá diante de Deus, no altar de Deus. E a Bíblia fala em Apocalipse que um dia o anjo vai pegar as orações dos santos e vai jogar na terra aqui na grande tribulação, e vai ter um sinal terrível para as pessoas que aqui estiverem. Então o incenso fala da oração. O que o incenso nos fala, irmãos? Fala da sua pureza e perfume. A oração tem que ser perfeita, tem que ser pura, tem que ser sem negligência, tem que ser sem arrogância. A oração tem que ser simples, a oração tem que ser objetiva. A oração não pode existir, irmãos, vanglória, não pode existir, irmãos, ingratidão e reverência. Tem que ser sincera do nosso interior. Então a oferta de incenso fala da pureza e do perfume do incenso. A mesma coisa nas nossas orações, tem que ter um perfume agradável ao Senhor. O incenso, quando é oferecido a Deus, tinha um perfume agradável a Deus. Será que as nossas orações têm um perfume agradável a Deus? Será que o nosso culto é um perfume agradável a Deus? Outra coisa, o incenso fala da vida de oração do Senhor. Jesus Cristo, tudo que ia fazer, ele orava. Tudo que ele ia fazer, ele orava ao Pai. Ele pedia orientação do Pai. Incenso fala de oração. A festa do Natal vamos orar ao Senhor. Irmão, outra coisa, irmãos, o incenso fala da vida de comunhão entre o Filho e o Pai, entre o Pai e o Filho. Irmãos, a nossa vida de oração tem que ser uma vida de comunhão com Deus, porque a oração faz com que você tenha comunhão com Deus, que você tenha liberdade de expressar diante de Deus aquilo que você tem no seu coração, que está guardado, está reservado, só você sabe. Então a oração fala de comunhão também. Outra coisa, o incenso fala da adoração verdadeira. Jesus Cristo, ele sempre era verdadeiro em tudo que ele falava, e tudo que ele falou, tudo que ele disse, tudo que ele fez era verdadeiro. A mesma coisa somos nós cristãos, irmãos.
Jesus falou que não saia palavra dobro da vossa boca, seja sim, sim, não, não, porque o que disso passar é do maligno. Não podemos sair palavra torpe, palavra de alguma coisa que venha afetar a nossa conduta diante de Deus. O incenso fala muito para nós hoje, irmãos, como cristãos. Por último, a mirra. O que a mirra nos diz hoje? Como doutrina, como ensinamento. Fala da morte em favor dos pecadores, fala da morte de Cristo. Lembra quando a mulher passou o bálsamo lá em Jesus, e ele falou assim, ó, ela já me ungiu para a minha sepultura. O vaso de mirra lá, o vaso de alabastro com mirra lá, que perfumou toda a casa. Mirra fala exatamente sobre isso. Fala na morte do Senhor Jesus Cristo, por nós pecadores. Ele morreu, foi túmulo, mas ressuscitou, está vivo, a destra de Deus, intercede por nós, igreja, hoje. O que a mirra diz, fala que foi Jesus, foi ungido de Deus, para ungir a sua igreja. Jesus foi ungido de Deus para ungir a sua igreja. Você é ungido por Deus, através do Espírito Santo. Você é ungido de Deus através do Espírito Santo que Jesus concede, através do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ele disse, é necessário que eu vá para que eu envie o Espírito Santo. E Jesus hoje envia o Espírito Santo à sua igreja, para nós recebermos a unção prometida. Os magos esperavam, acreditavam, confiavam, e viram um menino. Nós como igreja, irmãos, se nós cremos e confiarmos, um dia nós vamos ver esse Jesus que veio e que voltará para buscar sua igreja. Oh, irmãos, o que mais o mirra fala? Fala exatamente da sua ressurreição. Ele foi sepultado, mas ressuscitou. Ele foi sepultado, mas ressuscitou para a glória de Deus. Quando tudo parecia perdido, ele aparece aos discípulos e diz, paz seja convosco. Ele aparece numa casa fechada, com os judeus com medo com os discípulos com medo dos judeus. Ele aparece para os discípulos caminho de Emaús. Ele aparece para os discípulos pescando. Ele vai e leva os discípulos do monte e sobe ao céu. Então a mirra fala do sepultamento e da ressurreição do Senhor. E mirra também fala dos cristãos em evidência. Mirra também fala dos cristãos verdadeiros, dos cristãos em evidência. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios aí, capítulo 2. Cristão em evidência. Mirra fala sobre você. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se perdem, como para os que são salvos. 2 Coríntios 2,15. Nós somos o bom perfume de Cristo. Um perfume que exala, odora esse mundo podre, esse mundo fedido. Mas a igreja, ela caminha com o bom perfume de Cristo. Recebe do Senhor o bálsamo, o unguento delicioso, para mostrar para o mundo que nós somos diferentes, para mostrar para o mundo que nós temos um outro odor, que nós temos um outro cheiro, o cheiro de Deus para os que são salvos e o cheiro de morte para aqueles que são perdidos. Irmãos, concluindo nossa mensagem, como devemos procurar o Senhor Jesus Cristo? Tem que ser insistentemente. Os magos foram insistentes, não abandonaram a sua fé, a sua crença. Os pastores foram insistentes. Hoje o que mais tem são pessoas desistindo de tudo por qualquer coisinha. Estou ofendido. Está ofendido? Jesus sofreu na cruz do Calvário, foi crucificado, sofreu uma espetada com uma lança. E não falou que estava ofendido, não, pelo contrário, diz, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Irmãos, o que você passa nesse mundo não é para se comparar com a glória que você vai ter na eternidade. Esse Jesus que veio, viveu, morreu, ressuscitou, aguarda você com os braços abertos para você viver eternamente com Ele, gozando as delícias da eternidade. Natal fala de Jesus que veio, mas do Jesus que garante a vida eterna ao lado dele. Como devemos buscar Jesus? Como devemos festejar Jesus?
intensamente e sinceramente. Por que isso, irmãos? Só que existe uma coisa: os magos foram perseverantes. Eles saíram lá do Oriente e foram até Jerusalém. Perseveraram na caminhada. Nós muitas vezes, na nossa caminhada, nós deixamos de perseverar. Não deixe de perseverar, não. Seja perseverante. Eu já falei, eu sou teimoso. Eu cheguei até aqui, daqui para frente, nem que for gatinhando, mas que eu vou. Vou, irmãos. Sabe por quê? Porque eu sei que existe um céu, existe um inferno. A Bíblia me ensina isso. E eu não quero perder minha salvação, nem negociar minha salvação por nada. Que Deus te dê bênção sobre bênção. Que Deus venha abençoar a tua vida. E que esse Natal seja um Natal de reflexão. Que seja um Natal diferente na tua vida. Que você venha pensar naquilo que Cristo fez por você. Que o principal é a sua salvação para viver eternamente com Ele. Amém, irmãos?